Uma coisa que chamou a atenção, e aqui eu não faço juízo de valor, até porque eu acho que não é o caso, acho que o Enéas colocou bem, as informações são muito esparsas. Sim. Tem uma matéria de jornal, com alguns diálogos e tal, então a gente fica deduzindo, e deduzir às vezes é perigoso. Mas vamos lá, o ministro Gilmar Mendes, que eu conheço há muito tempo e acompanho, tem um compromisso histórico com liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, em vários momentos, inclusive recentemente fez uma decisão em relação a um humorista lá em Pernambuco, que eu acompanhei bem, com argumentos muito precisos em relação à liberdade de imprensa. Nesse caso, citado da criatividade, inventa alguma coisa aí, era relativo a uma revista. Né? Uma revista que tem um posicionamento ideológico. É uma revista mais conservadora, que é, no caso, a revista Oeste. Né? E foi nesse momento em que o assessor, lá, o auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, não, o ministro Alexandre de Moraes, disse, olha, inventa alguma coisa. Né? Então soa a ideia, pode ser equivocada a ideia, mas soa a ideia de que estava se produzindo uma justificação para um alvo que já tinha sido decidido. Fala em desmonetização, né? Temos que desmonetizar. Então busca aí, e é uma resposta dele, inclusive, assim, olha, não achamos nada, achamos matérias jornalísticas, né? Com certo viés, evidentemente, porque o mundo é plural, então tem viés para tudo que é lado aí, né? Não seria o caso, a minha tese, vamos ver se eu concordo, assim, não fazer uma análise aqui 8.800, mas eventualmente corrigir, eventualmente ajustar procedimentos, eventualmente não se acabou caindo por uma excessiva pessoalização, ou seja, né, uma excessiva informalidade nos procedimentos da justiça? A questão aqui, volto ao inquérito que nós chamamos de inquérito das fake news, que é de março de 2019, quando nós tínhamos aquele novo quadro já e sabíamos disso. E por isso, eu posso até falar com alguma autoridade, porque eu antes fizera o uso do artigo 43 do Regimento Interno naquela prisão de Cabral. Vocês se lembram que num dado momento Cabral foi levado a Curitiba, numa combinação entre Moro e Bretas, e lá foi acorrentado. E depois ninguém explicava por que aquilo. E eu lancei mão inicialmente do artigo 43. E começamos a conversar então sobre isso para fazer essa investigação. E nas conversas, o ministro Toffoli disse, nós precisamos de ter um inquérito que não poderá ser do Ministério Público, diante de todo esse quadro, ou dificilmente será bem feito pelo Ministério Público, conduzindo junto à Polícia Federal. E por isso se optou por esse modelo. Não é algo que se faça todo dia, mas eu não acredito mesmo que tenha havido qualquer heterodoxia no inquérito. Tudo que foi juntado para os fins de o Ministério Público eventualmente oferecer uma denúncia, ou houve pedidos de quebra de sigilo, que o próprio ministro Alexandre determinou. Então, é preciso ver isso. Agora, como lidar com investigação na internet? Nós tivemos casos, vocês viram, em que se falava de matar ministro do Supremo aqui, em Congonhas. Como que se investiga isso? Se investiga olhando essas pessoas, eventualmente quebrando o sigilo. Pessoas mandando mensagens e pacotes para a casa de Alexandre, ou o escritório da esposa do ministro Alexandre. Era esse o contexto das investigações. É preciso olhar isto. Não imagino que se estivesse aqui encomendando qualquer coisa contra um órgão de imprensa ou que pudesse eventualmente comprometer a liberdade de expressão. Nós sabemos que alguns desses ativistas também se situaram como blogs para fins de ataques ao Supremo Tribunal Federal. É possível que em algum momento possa se ter dito, eu me lembro de um jornal, chamava, acho que Jornal Cidade, ou Jornal da Cidade, em que eram muito veiculadas manchetes e coisas assim contra o Supremo Tribunal Federal. Mas de longe não passou pela cabeça de ninguém atacar a liberdade de imprensa ou coartar a liberdade de imprensa. Mas essa fronteira entre divulgar ideias que são consideradas problemáticas e a liberdade de expressão é uma fronteira delicada. De vez em quando há uma decisão que coloca isso em xeque. E a gente está convivendo com isso. É um desafio permanente e precisa, de alguma maneira, ser encontrada uma solução.